O diretor Jurandir merece aí o trabalho que fez também. Uma salva de palmas, doutor Jurandir. Bem, bom dia a todos os presentes. Eu não posso negar que estou um tanto quanto emocionado. Fiquei ouvindo todas as falas e um filme passa na cabeça da gente. Eu me lembrei aqui de uma música, acho que os jovens não ouvem muito, nem conhecem, mas eu conheço, do milionário José Rico, doutor Júlio, chamado Levando a Vida. Ela diz assim, ó: felizes daqueles que têm histórias para contar. Vou levando a vida e a vida me levando. Nunca tive preconceito, fazer o bem sei que é direito, e assim vou levando a vida. E esse conselho aqui, ele tem uma história para contar, né? Então, a gente começa a lembrar de tudo isso. Eu era, à época, presidente Alessio, presidente da Câmara, e aí, antes disso, né, eu ingressei na Polícia Militar aqui em Cascavel no dia 23 de maio de 1997, fiquei na Polícia Militar até 2007, quando eu ingressei na Polícia Federal, fui para Brasília, fiquei 4 meses e meio, tive a honra e a graça de Deus de conseguir voltar para a minha cidade de primeira, que é algo, o Dr. Jacques está aqui sabe que é algo muito raro e difícil, normalmente você vai para outras cidades, a gente é com base na classificação lá na escola, consegui voltar para Cascavel. E nesse ínterim eu tive uma oportunidade de assumir a presidência do Sindicato dos Policiais Federais. E a gente, desde lá, Dr. Jurandir, a gente tinha sempre um projeto de integração. Sempre gostei de integrar forças. Nunca tive nenhuma dificuldade de interagir com todos os integrantes da Polícia Federal, escrivães, agentes. E os delegados, eles têm um sindicato separado. E quando eu estava na chefia do Sindicato dos Policiais Federais, delegado Jackson, os delegados se filiaram ao sindicato que é dos que não são delegados. Grande era a nossa capacidade de integrar forças e pensar a delegacia, independentemente dos contextos nacionais. E como presidente do sindicato, eu estou fazendo essa reflexão, porque é uma reflexão importante para entender aonde chega a fundação do COGESP. A gente também, como presidente do sindicato, eu acabei integrando daí com os demais sindicatos da Receita Federal, da Polícia Rodoviária Federal e do Departamento Penitenciário Federal de Catanduvas, que aliás é membro também desse conselho. Acho que agora estou esquecendo de fazer o convite para quem está no comando, eu nem sei quem está no comando hoje. E a partir dessa união, Coelho, nós conseguimos implementar uma grande luta que hoje todos os servidores públicos federais da região de fronteira do Brasil inteiro recebem um benefício chamado adicional de fronteira. Essa luta começou aqui em Cascavel, nós fizemos a primeira movimentação ali em Foz do Iguaçu, justamente fruto dessa integração dos sindicatos dessas 4 órgãos. E eu vi então que essa integração ela dá resultados. E quando eu assumi a presidência da Câmara aqui de Cascavel, então eu tinha uma sintonia, conhecia todos os comandantes, os chefes das instituições de segurança pública, e tive uma imensa honra de conhecer um cara chamado, talvez nem todos vocês conheçam, chamado Sérgio Torres Sobrinho. Eu considero ele para mim um padrinho político, um cara que tive a grande honra de conhecer. E digo mais, se esse conselho pudesse ter um nome, deveria se chamar COGESP Sérgio Torres Sobrinho. Esse cara foi fundamental na fundação desse conselho. E junto... Depois ele era, à época, o presidente da SIC, imediatamente antes do ALCI, que acompanhou toda essa trajetória que eu estou falando aqui com vocês. E aí me veio essa ideia, porque em Foz do Iguaçu tem lá o chamado Gabinete de Gestão Integrada, que é mais abrangente, porque envolve os representantes de segurança pública até mesmo do Paraguai, parece que fazem parte desse gabinete. Falei, cara, bacana, e aí veio uma ideia, veio uma dúvida, se esse conselho não iria conflitar com o Conselho de Segurança, que tem um papel, só que são papéis diferentes. O Conselho de Segurança ele tem mais essa pegada de entender os problemas da cidade em loco, vamos dizer, melhor dizendo, né? O Conselho dos Gestores ele tem essa finalidade de entender os problemas das instituições também, das entidades, e com base nas demandas que são trazidas, inclusive pelo CONSEG, buscar a solução dessas demandas.
Então a gente teve essa iniciativa, mas só que daí eu era o presidente da Câmara, de alguma maneira também representava a segurança pública, e aí a gente pensou em buscar então essa formação desse conselho justamente com a integração com o setor produtivo de Cascavel, que é extremamente forte, protagonista, que resolve as coisas. O associativismo de Cascavel é um dos mais fortes do Brasil, digo nem do Paraná. Então a gente integrou esse conselho com todos os gestores, daí o nome, Conselho dos Gestores de Segurança Pública, aqui vocês entendem por que estão aqui os gestores, os líderes, né, os comandantes, os chefes, né, a gente até recomenda, né, orienta que só tenha um representante do comandante, do chefe, se ele efetivamente não puder vir. Então, é importante que esteja realmente o chefe, o comandante, porque esse network que se estabelece entre essas autoridades, ele por si só resolve muita coisa. Por isso que nós sempre temos algum tempo depois das reuniões para um coffee break ali, porque às vezes é ali que você resolve. Alessio, cara, tá precisando de um negócio na Câmara lá, você não veio para mim lá? Ô Coelho, cara, na BRF lá tem aquele negócio da sinalização lá que não tá legal lá, vamos falar com o pessoal do BR. Então assim, é assim que resolve as coisas. E a gente fundou esse conselho, eu tive aí a oportunidade até para dar o norte, né, de presidir esse conselho nos 2 primeiros anos. Depois veio o Paulo Bini, que era o chefe da polícia da Receita Federal. Aliás, o Felisberto foi convidado, não pôde vir porque está com uma situação atendendo, tem um curso de formação na Receita. Depois a doutora Simone nos deu a honra de presidir também. Depois o doutor Jurandir, que está aí até hoje, agora aceito e recebo esse convite novamente de presidir esse conselho. Então, gente, é um conselho que tem uma força, não preciso falar, né? A gente fica emocionado porque essa é uma história bonita para contar. E dentro dessa história bonita da existência do COGESP, nós já temos outras grandes histórias bonitas para contar também. A primeira delas, que é a grande, tem várias, né? Foram muitas, mas a primeira delas, me sento certa vez com o Dr. Leonardo Cacau, juiz de direito da Justiça Federal, lá num jantar no Exército, promovido lá pelo Exército Brasileiro. E aí ele fala comigo, fala, deputado, olha que absurdo, nós temos uma das maiores demandas do Brasil em termos de inquéritos, né, de criminais, contrabando, tráfico, e nós não temos em Cascavel uma vara criminal federal. Como assim não tem? Como não tem uma vara criminal? Não existe. E aí a gente trouxe essa demanda para o COGESP, né? E o COGESP foi uma luta, quem acompanhou, acho que o Juliano acompanhou mais de perto, foi uma luta, acho que talvez uma das mais difíceis, apesar que a SPAEP também foi gigante, né? Hercúlea a luta ali. Tivemos para Brasília, tivemos para Curitiba, então, porque é muito, muito complexo para você conseguir formar uma vara criminal federal, tem que passar pelo STF, pelo Superior Tribunal de Justiça, é uma coisa bem complexa. E hoje é uma realidade em Cascavel. Essa vara criminal federal ela existe a partir dessa luta do COGESP. Depois, vou destacar duas aqui, né? Vou destacar três. Uma outra delas que vem, inclusive, um pouquinho antes da SPAEP, nós tínhamos aqui em Cascavel, que não tem nada a ver com segurança pública, mas o conselho é tão forte que até nisso se envolveu também, e nós tínhamos um travamento do shopping Catuaí. Poucas pessoas sabem disso, que era um travamento na Justiça Federal do Rio Grande do Sul, o TRF4. Eu não sei se você foi junto, aquela vez, vamos lá. E alguém trouxe isso, cara, o shopping é importante, e a gente brigou muito por isso, e eu julgo dizer assim, que nós fomos lá, em loco, fomos em acho que umas 10 autoridades, grandes autoridades, eu já era, acho que é deputado, era presidente da Câmara, e fomos lá e explicamos para os desembargadores, né, que era um equívoco que estava se cometendo com Cascavel, a argumentação de uma entidade fake que tinha sido montada, acredito eu, para desconstruir a importância da construção do shopping Catuaí. E logo depois disso nós tivemos a votação lá no TRF4 e foi liberado. Então o shopping Catuaí hoje acontece em Cascavel por conta de uma luta que também não tem nada a ver com segurança pública, mas foi nós da segurança pública que fomos lá, não segurança pública e setor produtivo sempre, né? Fomos lá e acabou destravando. E depois, mais recentemente, o coronel Teixeira me chamou certa vez, ele estava no comando do 5º Comando Regional e disse, olha deputado, tem uma ideia de se ter mais uma escola de formação, aperfeiçoamento e especialização dos praças da Polícia Militar. Por que aperfeiçoamento e especialização? Que não é só formação. Então aqui também vão se formar todos os que vão fazer aperfeiçoamento, o cara é soldado, vai ser cabo, vai ser sargento, vai ser subtenente, enfim, toda essa formação vai ser feita em Cascavel. Então isso aumenta significativamente o efetivo
sazonal, ainda que seja sazonal, mas sempre vai ter uma turma agora, por exemplo, vai estar se formando hoje os soldados, vai começar agora uma formação de uma turma de sargentos até o novo concurso. Então, isso vai aumentar sempre muito o número de policiais aqui em Cascavel. E era uma briga à época, e nós estávamos, Jurandir, nas vésperas da eleição para prefeito. E aí, estou contando esses detalhes, são detalhes que as pessoas não sabem, né, e que são importantes. Aí ele veio falar comigo, falei, cara, que bacana, né? E havia uma luta realmente para levar para Foz do Iguaçu. Eu falei, coronel, é o seguinte, eu posso brigar por essa luta, mas nós estamos na iminência de uma eleição para prefeito. Eu sou candidato a prefeito, o Paranhos é candidato a prefeito. Se não tiver o apoio do prefeito, essa conquista não acontece. Então é o seguinte, eu vou ficar escondidinho, eu vou trabalhar lá quietinho lá em Curitiba, mas vamos chamar o doutor Jurandir e vamos levar essa luta para o COGESP. O COGESP daí é todo mundo, todas as entidades de segurança pública e do setor produtivo lutando por isso. E a gente começou, isso foi em 2020, né? Isso. 2020, né? Nós vamos ter essa conquista em 2022. Cara, foram 3 anos, mas 3 anos de batalha. O secretário que estava, o secretário Marinho, não queria trazer para Cascavel, engavetou, queria levar para Foz do Iguaçu, porque ele era um indicado do então Coronel Carbonel, General Carbonel, que estava na Itaipu, e ele queria levar para Foz do Iguaçu. E como o Coronel Marinho era um indicado do General Carbonel, e foi uma guerra gigante. Então, eu quero destacar aqui mais uma vez, que o Jurandir fez isso, a importância do governador nesse processo, que entendeu que não era só uma demanda política, era uma demanda que tinha sustentação técnica. A Polícia Militar comprovava tecnicamente que o lugar para ter a terceira SPAEP era em Cascavel, mas politicamente tinha dificuldade. E a gente fez essa luta muito forte, especialmente quero destacar também, hoje à noite vai estar lá, inclusive, o secretário Guto Silva, ele era o chefe da Casa Civil. Foi um enfrentamento ali com o Coronel Marinho, certa vez, teve que ter lá uma ação, o Coronel Garcês presenciou isso. O general falou, eu falei, coronel, eu acho que o senhor não entendeu. Eu falei, coronel, eu quero agradecer, né? Já tentando ganhar, eu quero agradecer pela sua época em Cascavel. Ele pegou e voltou, diga-se de passagem, com uma certa insolência, e disse assim, não, deputado, não tem nada encaminhado para Cascavel, não. Daí eu peguei e falei assim, o Coronel Teixeira é testemunho, o Coronel Garcês é testemunho. Estou falando isso porque às vezes tem um momento que você ceder, mas tem um momento, às vezes, você dá uma... Eu falei, coronel, eu acho que o senhor não entendeu. A SPAEP não é uma demanda que está na sua alçada mais autorizada. É uma demanda política que já está resolvida na Casa Civil, inclusive, com o secretário-chefe da Casa Civil. Se o senhor tiver qualquer dúvida, você fala com ele. Já está gravado o vídeo, inclusive, o governador assinou nesse sentido. A SPAEP vai para Cascavel. Aí o coronel porque secretário, tudo bem, mas era uma demanda que tinha sustentação técnica e tinha apoio político para isso, de todo mundo, inclusive do governador e do secretário-chefe da Casa Civil. E aí, dias depois, pois não aconteceu ainda, ele teve que cair da Secretaria de Segurança Pública, inclusive com a minha humilde contribuição. O governador nos chamou tinha uma série de problemas na secretaria, nos chamou e eu fui, falei, governador, Segurança Pública do Paraná tem uma doença grave nesse momento. Doença grave não se trata com amador, se trata com alteração firme na altura que tem que ser. E o problema da Segurança Pública do Paraná nesse momento chama-se o secretário de Segurança Pública, que não resolve as coisas, não resolve inclusive uma falta simples que está resolvida politicamente, que é a SPAEP em Cascavel está engavetada. Não foi por causa dessa falha, evidentemente, mas no dia seguinte o secretário deixou de ser secretário. E aí, com o secretário Mesquita, 2 semanas depois, nós conseguimos a autorização do governador para que a SPAEP fosse instalada em Cascavel. E não sem a contribuição fundamental do prefeito Paranhos. Sem ele falar, pode vir, que o que precisar de estrutura nós vamos realizar. Então, foi uma luta do Dr. Jurandir nesse ínterim, inúmeras viagens para Curitiba para falar com o secretário, que não dava fruto. É uma tragédia. Queixo duro o homem, né? Mas hoje, graças a Deus, é uma realidade. Londrina, rusgas, tem o ciúme, né? Porque Londrina é muito maior que Cascavel, não tem uma escola como essa. Só tem em Curitiba, em Maringá e em Cascavel. Então, uma conquista importantíssima que foi fruto de muitas mãos. O capitão Tavares, brilhante à frente do comando. Coronel Teixeira, fundamental, junto com o Coronel Hudson, inclusive tabelando, porque sem essas forças todas não aconteceria. Então, gente, eu acho que, feitas essas considerações, vou para o pragmatismo do Conselho, como é que ele funciona. Então, por que tem força esse Conselho? Porque uma coisa é eu mandar um ofício como deputado, que tem a sua força evidente. Outra coisa é eu mandar um ofício assinado pelo
chefe da Polícia Federal, pelo comandante do 6º Batalhão, pelo comandante do 5º Comando, pelo presidente da SIC, pelo chefe do CT lá, cara, o governador olha assim, ou qualquer ministro olha assim, rapaz, essa demanda é importante mesmo. E aí as coisas acontecem. Então, por isso a força desse conselho para a gente trabalhar. Então, hoje está muito bonito, é uma alegria, uma honra, mas o dia a dia ele é mais, não são só discursos, são realmente trabalhos que a gente faz. E o conselho ele tem um viés também de itinerância. Então, qual que é a finalidade? Como nós não temos uma sede, nem pretendemos ter, a ideia é que a gente possa visitar e conhecer in loco a realidade das instituições. Então, por exemplo, certa vez, em algum momento, o delegado já falou, olha, eu aceito lá, organizar lá, né? E vamos lá. Aí todo mundo vai lá conhecer as atuais instalações da Polícia Federal, de passagem, que é uma vergonha em Cascavel, né? Está em andamento a construção da nova sede, né? Precisa, de fato, tem sentido a construção, a sede como instalou, mas é importante a gente conhecer, ver como é que funciona lá. Outra vez vamos lá na Polícia Civil, outra vez, né, outra vez vamos lá na SIC, já estamos aqui, outra vez vamos lá no Censo, outra vez vamos lá na penitenciária. Então, com essa itinerância, a gente consegue conhecer a realidade. O Conselho também tem, a gente sempre estabeleceu um pragmatismo, assim, eu não gosto de reunião que dura mais de 1 hora. Hoje, extraordinariamente, tem um dia de apresentação, de alteração, né? Daqui a pouco vai ter o almoço, então nós estamos sem pressa. Mas são autoridades muito grandes, né? Não pode perder tempo. Tem que ter hora para começar e hora para acabar. Então nós vamos definir depois o horário, se nós preferimos que seja às 7h30, às 8, 8h30, 9, 9h30, 10 horas, o horário a gente define, mas aquele horário, 10 minutos de tolerância, começa a reunião e 1 hora depois a reunião tem que acabar. É suficiente. Tem que ser suficiente. Para 10 minutos para o Alessio apresentar a Câmara Municipal, 10, 15 minutos, 35 minutos para ver as demandas, temos isso, tal, e 10 minutos para os encaminhamentos. O que nós vamos fazer? Tem essa demanda, vamos fazer ofício, vamos viajar, vamos lá em Curitiba, falar com o governador, vamos convidar ele aqui. Então a gente tem essa resolutividade que todos nós temos as nossas atribuições que nos tomam tempo também. Né? Então, Jurandir, quero finalizar cumprimentando muito você e os ex-presidentes por esse conselho estar vivo. E quero agradecer ao Reinaldo também, que tem sido muito importante como secretário. Nós vamos pensar depois em algum nome para estar como, assim como a SIC tem um vice-presidente que normalmente depois assume a sucessão, nós vamos pensar juntos depois esse nome, né? E eu estou, evidentemente, muito feliz, muito honrado por presidir, a partir de agora, esse conselho gigante de força extraordinariamente importante para Cascavel. A segurança pública inclusive pesquisa que fiz dias atrás, é a maior preocupação do cidadão cascavelense. Então vocês vejam que a gente pensa que sempre é normalmente a saúde pública, né? Nesse momento, a maior preocupação do cidadão cascavelense, pesquisa que fiz, é segurança pública. Então nós temos que pensar juntos isso, né, e vamos avançar nessas pautas importantes que Cascavel tiver, e que Deus nos dê sabedoria e a graça dele para avançarmos nas pautas que forem apresentadas, né? Mais uma vez, o meu muito obrigado ao Alci, ao Jurandir por esse convite, né? E nós temos que contar sempre. O prefeito foi convidado, não está aqui porque está acompanhando o secretário. As forças é uma união. Esse conselho tem que ter uma união entre lideranças políticas, a segurança pública e o setor produtivo. Com essa união é difícil nós entrarmos numa batalha para perder. Então, os vereadores que